Durante muitos anos, acreditou-se que as crianças e os adolescentes não eram afetados pela depressão. Dizia-se que esses grupos não viveram o bastante para ter problemas existenciais. Atualmente, sabe-se que os adolescentes são tão suscetíveis à doença quanto os adultos. Os principais sintomas e as possibilidades de tratamento serão trazidos aqui no Mentalistas desta semana. Começa agora, Mentalistas. Para falar sobre o assunto, eu convidei a psicóloga Karen Kensler, que há 25 anos atua na clínica e há bastante tempo também trabalha com jovens, crianças no ambiente escolar. Como vai, Karen? Tudo bem? Oi, boa tarde, Camila. Obrigada por ter aceitado nosso convite, Eu viu? que agradeço pela oportunidade de estar aqui. E do outro lado da bancada aqui do Mentalistas, o médico pediatra Jorge Uberman, que também é neonatologista. Tudo bem, doutor Jorge? Tudo bem. Obrigado pela chance de esclarecer alguns pontos importantes. Quando eu falo pediatra, não é porque você atende só crianças. O pediatra faz um atendimento bastante prolongado, inclusive de adolescentes, de né? pediatria. A faculdade de medicina não te dá base nenhuma na área psicológica, né? Você dança mesmo. Então, eu tive que fazer esse curso porque as crianças começaram a crescer e eu tinha que atender uma parte diferente. Aí eu fiz esse curso de 3 anos na USP, me ajudou bastante. O meu consultório é dirigido a elas, inclusive. Meu consultório é uma sala de espera. Eu não tenho mesa, não tenho separação, não tenho nada. Isso ajuda também no contato, Ajuda, não é, doutor? porque elas se desinibem um pouco. Dá para atender os pequenininhos, que também fica à vontade, e os maiores se sentem mais tranquilos em conversar com a gente também. Por que o senhor sentiu a necessidade, agora é uma curiosidade mesmo, né, de se fazer o curso de ebiatria? E para aqueles ouvintes que nunca ouviram falar, que palavra é essa, doutor? Do que se trata a ebiatria? Na Grécia, o nome é adolescente, né? Então, ebiatria é o estudo da adolescência. Aí eu comecei a atender os pequenos, eles foram crescendo e eu notei que as reclamações, as queixas mudavam. Não era mais doença, não tinha mais infecção, não tinha mais problemas de coração, ou de pulmão, ou de olho, de ouvido, ou de garganta, né? Eles começavam a trazer outros problemas, outra ansiedade. Nos anos 70 que começou essa história da depressão em adolescente. Eu tive alguns casos no consultório de drogas também. Então isso começou a me preocupar e eu fui fazer o curso. É um curso muito gostoso de fazer, porque você se autoconhece também, você começa a se autoanalisar, ver como é que foi a sua adolescência, né? Quem que você foi, onde que você se encaixa nessa coisa, né? E é muito gostoso. O mais gostoso é assim, que depois que você bate papo com eles, não sei se a minha colega psicóloga tem essa impressão também, eles conseguem conversar um pouco melhor com os pais também, eles conseguem se abrir um pouquinho melhor, a gente consegue fazer essa interação. É difícil, nós somos de uma geração que os pais, eu pelo menos sou bem velho, né? É uma geração que os pais não falavam com a gente, né? Não explicavam nada, não diziam nada. E hoje em dia a quantidade de informação que eles têm é tão grande, é tão violenta, né? Eles querem saber tudo, né? É interessante isso, doutor, porque antes da gente até entrar nessa questão da depressão mesmo por si, esse contato com o adolescente, né? O adolescente em geral, Karen, todo mundo fala, e existe esse rótulo que se coloca nessa fase da vida, né? A adolescente é aborrecente, é a fase mais chata da vida, que os pais não sabem lidar muito bem, até pegando esse gancho, né, que o doutor Jorge falou, a respeito do não contato, muitas vezes, dos pais com os filhos nessa faixa etária, ou não saber lidar. Como é que você vive com isso, né, no ambiente escolar? Qual que é a experiência que você pode trazer aqui para o nosso ouvinte? Então, realmente, a adolescência tem essa fama de ser uma fase difícil, né? Mas eu vejo muitas vezes que a dificuldade é muito mais dos pais do que do próprio adolescente, né? Que ele está lá curtindo a vida dele, os amigos, ele tem os rolês, os programas. E quem não está sabendo lidar e fazer essa transição da fase da infância para a fase da adolescência são os pais, que precisariam mudar nessa fase de vida o foco de como educar, né? Não é mais muito na base da autoridade, das regras, dos limites, precisa ter muito mais o diálogo, né? A criança precisa ser coparticipativa no estabelecimento de regras, de limites.
Então eu vejo um pouco a dificuldade também da gente conscientizar os pais do que é a adolescência, né? O que muda, quais são com o que eles vão se deparar, né? E o que muda basicamente nessa fase da vida? A gente tem mudanças em vários âmbitos, né? O primeiro é o físico, o primeiro que aparece, né? As mudanças físicas, que são de fácil percepção, né? Eles começam a ficar... você percebe que o cheiro do suor, por exemplo, né? Fica mais forte, você tem a necessidade de comprar um desodorante para ele, criança pequena não tem, né? Uhum. Começam a nascer os pelos, desenvolvimento das mamas, mudança de voz... às vezes até da pele, né, que se cobre de acne, mudança do cabelo. E o estirão, né, cresce na altura, os meninos ficam muito altos, muito magros, às vezes o nariz fica desproporcional, até uma fase que muitas vezes o filho não é mais tão bonitinho, né, depois ajeita de novo, mas é uma fase meio desengonçada. E tem também no aspecto social, eles mudam bastante, então a referência deixa de ser a família, né, e passa a ser o grupo de iguais, de pares, os colegas de classe. Eles passam até quase que ter uma identidade meio que coletiva, assim, né? E a gente percebe isso até por características exteriores, a forma de se vestir, né? É quase que um uniforme, né? Uhum. Então, as calças caídas, a barriguinha de fora, né? Também a linguagem, né? Eles têm uma linguagem própria, né? Que eles todos falam iguais nessa fase. O cabelo quase que é uniformizado também, né? Os meninos com os bonés virados para trás, as meninas com cabelo liso repartido no meio, né? A chapinha é quase que obrigatória. E tem do ponto de vista interno também uma mudança grande na criança, né? Que ela está em busca da sua própria identidade, questiona os valores. E isso por fora é percebido como uma fase um pouco, por parte dos pais, como uma fase difícil de entender, porque a criança se torna um pouco mais... Ela tem necessidade de privacidade, né? Ela se torna mais agressiva muitas vezes, com oscilações de humor. Às vezes aparecem diferenças no sono, ou dorme mais, dorme menos, de alimentação, aquele efeito sanfona. Tudo isso naquele caldeirão de emoções, né? Você joga aí a mudança muito física. Que ela falou, não sei se você reparou, dorme um pouco ou dorme muito. Por isso que é difícil, às vezes, a gente identificar a depressão no adolescente. Porque eles têm, às vezes, muito diferentemente um do outro, ou, às vezes até na mesma pessoa, eles têm alguns sintomas, né? Então, um dorme demais, o outro dorme de menos. Mas o final disso é uma depressão. A tendência é uma tristeza, uma melancolia. Às vezes a gente não pode chamar de depressão. Pode falar numa fase depressiva, que isso existe também. Ela pode me corrigir ou não, que dura um tempo e depois passa. Se isso não é tratado, não é enfocado diretamente ou bem enfocado, aí sim pode se revelar. Quais são os principais sintomas básicos da depressão? Olha, eu acho que não tem um principal. Tá. Não tem um. Eles variam muito. Quer dizer, essa mudança, né? Essa prisão que a criança está. Uma cabeça já de um adolescente, que já é uma cabeça pensante, raciocinante, né? Que toma decisões num corpo de criança. Isso é meio díspare, né? Quer dizer, aquela preocupação dos pais, para onde você vai, com quem você vai, o que você vai fazer, aquilo cansa eles. Pô, eu já sei onde eu vou, eu já sei para onde eu vou, para de me amolar. Mas os pais ficam com aquela angústia, hoje em dia principalmente, não só pelas companhias, mas também pela segurança, né? Que bairro você vai? Onde você vai? Hoje em dia é preocupante até isso. Os pais não têm culpa também no que eles estão fazendo, no cuidado que eles têm com os filhos, né? Então, os sintomas são muito díspares. Você pode ter, assim, da euforia, aquele que se fecha o dia inteiro no quarto, aquele que ri o tempo todo e aquele que não fala com ninguém. Todos esses extremos podem traduzir uma depressão, uma tristeza. Uma coisa muito importante é o que ela falou, ela tem de família também, né? Quando um dos pais tem depressão, a tendência dessa criança ter a depressão é bem maior. Parece que é de 30% a 40% mais. Então você tem que também conhecer o pai, a mãe, ver como é que esse pai e essa mãe atuam dentro da família, como é que eles são, na verdade. Aquele pai que fica o dia inteiro vendo televisão, aquela mãe que não conversa, né? Eu sempre falo no consultório. No consultório, como é que eles chegam? Então, lá? eu explico para ele, olha, você tem que esgotar teu filho. Quando você chega ao trabalho, por que a gente tem hoje em dia pai e mãe que trabalham?
Então eu falo para ele, vocês já chegam com aquela ideia, né? Puxa, estou cansado. O seu filho também está cansado, às vezes ele passou o dia inteiro na escola. Você tem que se interessar por ele. O que você fez hoje? Qual foi a tua atividade? O que você aprendeu? O que você não aprendeu? Meia hora, 40 minutos desse diálogo resolve muito, porque mostra o interesse dos pais por aquilo que a criança fez, né? É que nem marido e mulher, né? Chega em casa, oi, acabou? Não. Como é que foi teu dia? O que você fez? O que você atuou? Qual foi teu problema? Posso te ajudar? Não posso te ajudar? Então, o interesse que os pais demonstram pelo filho hoje é muito importante. Quando o senhor detecta algum caso que o senhor suspeita que tem aí uma depressão, alguma coisa, o senhor geralmente encaminha para a área da psicologia? É muito difícil, eu tento encaminhar. No começo eles não aceitam. Quem não aceita os pais? Quando você percebe, eles, não, acho que não precisa, primeiro eu dou uma psicopedagoga, ou peço para falar com a psicopedagoga da escola, que sempre tem uma ou outra, né? E o grande problema às vezes é esse, eu não sei se a Kessler vai concordar comigo, Karen, que às vezes eles são uma coisa na escola e outra em casa, isso às vezes acontece, então a escola fala, não, esse menino, nossa, ele é super legal aqui, super participativo, ele é legal, ele faz esporte, ele ajuda a gente, né? Quando eles chegam no consultório, como é que é essa realidade? Porque no caso do doutor aqui, Jorge, ele tem esse problema da resistência, os pais não aceitam um trabalho psicológico muitas vezes, e acho que o senhor deve ouvir, meu filho não tá louco, né? Eu acho que esse é o maior clichê da psicologia ainda. Quando eles chegam no seu consultório, na clínica em geral, como é que chegam esses pais para aceitação de um tratamento desse tipo para o filho? Então, acho que em geral eles vêm porque a criança começa a apresentar, inclusive, dificuldades de aprendizagem, né, de baixo rendimento na escola. Muitas vezes a queixa dos pais é até meio assim, meio chateada com o filho, porque ele parece assim meio apático, não participativo, né? Muitas vezes até uma forma assim de, poxa vida, ele nem tem motivos para estar tão triste, tá tudo certo na vida dele, ele tem de tudo, do bom e do melhor. Uma visão um pouco de uma criança assim folgada, mimada, né? Não é raro também a gente escutar, puxa, existe depressão, né, na adolescência, ele tá precisando de uma boa surra que resolve, né? Isso é comum, doutora? É muito comum, né? Só que assim, por outro lado, a gente sabe que também a depressão na adolescência é uma das 3 principais causas de morte, né? Junto de suicídio mesmo. Com acidente, né, de carro e HIV, exato. Então, assim, muitas vezes a pessoa não leva a sério expressões da criança como, né, eu prefiro a partir dessa para melhor, ninguém liga para mim, se eu morresse nem eu sentir minha falta, né? E muitas vezes ela realmente fala da boca para fora, mas precisa ser levada a sério. Até queria completar, né, a resposta de como a gente percebe que uma criança está com depressão, que não é fácil, porque muitas características se confundem com características normais da adolescência, né? Por exemplo, então essa alteração de humor, mudança de peso, de apetite, né? Ou para mais ou para menos, né? São alterações alimentares, de sono, a agressividade, irritabilidade, automutilação também muito comum, né? Com estilete, com gilete, se cortam, né? No braço, no peito, aqui na coxa, e até mesmo o suicídio, né? E essas características existem nos adolescentes, na crise normal da adolescência, mas o que diferencia é quando ela se torna mais persistente, né? Então, se por, sei lá, um período de 2 semanas a criança está pouco comunicativa, não levanta, não quer ir para a escola, né? Tem dificuldade de aprendizagem, está indo mal na escola, dificuldade de prestar atenção, aí já é uma questão de estar se preocupando mais e estar levando para uma avaliação. Bom, eu estou conversando aqui na Rádio Estadão, no Mentalistas, com a psicóloga Karen Kessler, que atua com crianças e adolescentes no ambiente escolar, e também o médico pediatra Jorge Huberman, que também é neonatologista. A gente vai fazer um rápido intervalo, volta daqui a pouco, não saia daí. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. De
De volta com Mentalistas, falando sobre depressão na adolescência. É interessante porque o tema adolescência não é tão divulgado, né, na grande mídia, então a gente tem esse espaço aqui no Mentalistas para falar sobre esse assunto, tirar dúvidas principalmente dos nossos ouvintes que têm filho na adolescência, como lidar, né, com a adolescência, porque a gente é fruto de uma outra geração mais antiga dos nossos pais e muitas vezes a gente carrega dos nossos avós questões culturais e de educação e a gente tenta passar para o nosso filho aquele modelo que a gente já teve dos pais e dos avós. Só que chega uma outra geração com uma série de estímulos, até tecnológicos, de comportamento, né? A gente coloca a tecnologia aí, mas a gente coloca uma mudança de comportamento junto com ela. Então você tinha o bullying antigamente no ambiente escolar que se propaga pela internet. Então é uma ferramenta de comunicação, mas que muitas vezes pode servir para a propagação de outras situações mais perigosas, né? Queria pegar até esse gancho, Karen, pegando sua experiência no ambiente escolar e como é que você avalia essas situações que colocam em risco o adolescente para que se encaminhe numa situação ou depressiva ou de outra atenção maior. No ambiente escolar, o bullying ainda é o principal motivo para qualquer tipo de distúrbio ou alguma coisa que mereça mais atenção? Você tem outras situações na escola também que são pouco faladas, pouco debatidas, né? Acho que, assim, questões na escola que podem contribuir para um quadro depressivo, a questão do bullying é um fator importante, né? Porque muitas vezes impede a sociabilização desse jovem, porque ele acaba sendo excluído, né? E difamado. Muitas vezes a criança tem até vergonha de voltar para a escola, né? Leva a mudanças de escola e não poucas vezes até mudança de cidade, né? Quando isso é feito através da internet, que tem uma abrangência maior, né? E a criança não consegue mais se livrar de uma difamação, de uma fama, né? Então é um dos fatores importantes que precisa ser muito combatido na escola. Outro fator importante que pode levar uma criança à depressão é não corresponder à expectativa. Ela não consegue um desempenho escolar, ela frustra os pais nesse aspecto. Aí começa uma questão de cobranças, né, de reuniões com escola, de recuperação, de uma agenda superlotada, de cobranças em casa. O vínculo familiar quase inteiro só é voltado para a questão da cobrança das lições. A criança, para se esquivar, né, dessa cobrança, acaba muitas vezes omitindo a lição, falsificando assinaturas, começando a mentir e vai aumentando o estresse, né, familiar. Imagina, porque hoje em dia os pais querem que o filho faça 1000 coisas, né? Então vai de manhã pra escola, né, doutor? Depois vai pro judô, natação, faz uma aulinha de pintura ali, uma língua tem que ter. Eu acho que algumas coisas podem ser já ditas aqui e orientar os pais de criança pequena. Por exemplo, livro para criança pequena. Eu acho um saco aqueles livros que falam tem que escovar os dentes, tem que tomar banho, tem que pentear cabelo. Eu acho que isso não é livro para dar para criança. Muito moralista, né? Hã? Livros muito moralistas, né? Moralista, muito assim. Você tem que dar um livro para teu filho sonhar, para teu filho voar, para teu filho fazer o mundo dele, né? A gente, quando era criança, não fazia cabana, né? Entrava, fazia aquele mundo da gente, né? Esses livros sabe, tem pais que são muito lógicos. Vou concordar com todos os pais. A criança gosta da rotina, eles gostam. E também é uma necessidade, É uma né? necessidade, eles gostam mesmo. Tanto que mãe às vezes reclama, eu pus na escola, agora sábado e domingo tem que fazer que nem a escola faz. Almoçar naquele horário, jantar. Eu falei, eles gostam disso. Mas educar não é isso, não é ensinar a escovar dente, pentear cabelo, tomar banho, sabe? Isso ele vai aprender de alguma maneira, né? Rolar na grama, é sujar no barro, é se divertir. É tudo isso. E você conhecer teu filho e saber que teu filho, às vezes, não quer ser um engenheiro, nem um médico, nem um advogado. Ele quer ser um ator, ele quer ser um pintor, ele quer ser um artista. E isso, às vezes, é difícil entrar na cabeça dos pais. As frustrações começam aí. Não sei se você lembra aquele Sociedade dos Poetas Mortos, um filme. Ótima dica aqui para o Mentalistas. Eu vou até aproveitar, vamos fazer uma pausa aqui no Mentalistas para trazer essa dica. Sociedade dos Poetas Mortos. Fica a dica. Em 1959, na Welton Academy, uma tradicional escola preparatória, um ex-aluno, interpretado por Robin Williams, se torna um novo professor de literatura, mas logo seus métodos de incentivar os alunos a pensarem por si mesmos criam um choque com a ortodoxa direção do colégio, principalmente quando ele fala aos seus alunos sobre a Sociedade dos Poetas Mortos.
o professor desafia os alunos que estão em plena fase da juventude em que a exposição é um bicho de 7 cabeças. Quero que componham um poema de vocês, um trabalho original. Vão ter que ler em voz alta, na frente da turma, na segunda-feira. Boa sorte, cavalheiros. Sr. Anderson. Sei que esse trabalho deixou o senhor morrendo de medo, sua topeira. Sr. Anderson, parece que está em grande agonia. Anda, Todd, de pé, vamos acabar com o sofrimento. Eu não fiz, eu não escrevi. O Sr. Anderson acha que tudo dentro dele é desprezível e constrangedor. Esse é o seu pior medo. Mas está errado. Ao lidar com adolescentes, muitas vezes, e por causa do excesso de atividades, a gente deixa de vê-los como pessoas em formação, que alimentam sonhos e fantasias, que planejam verdadeiras revoluções e que precisam desesperadamente do nosso apoio e da nossa orientação. Então a dica de hoje do Mentalistas é o clássico filme de 1989, Sociedade dos Poetas Mortos. O menino se mata. Por quê? Porque o pai não queria que ele fosse ator, queria que ele fosse médico. Aquele filme é típico ele entrou numa depressão tão grande que ele se matou. É típico do nosso tema. E aí, pegando até aproveitando essa deixa também, doutor Jorge, na adolescência é que é cobrado daquele jovem, né? Olha, você já tem que pensar na sua carreira, tal, ou não? O senhor percebe isso também no consultório, que os pais ficam fazendo essa pressão? Papo assim, olha como ele escreve bem, acho que vai ser engenheiro. Você vai ser engenheiro, né, filhão? Pelo amor de Deus. Quantos anos a criança? 5 anos. Ah, não, 5 anos. Porque hoje está começando mais cedo também a ensinar a ler e escrever, né? Tudo é mais cedo hoje em dia. Né? Tudo é mais cedo, né? Tudo é mais cedo. Então, é lógico que é mais cedo e é correto, porque o que a gente sabe hoje em dia? Definição pela Organização Mundial de Saúde de inteligência. Capacidade que você tem de se adaptar às novas situações. Essa é a definição. E a gente sabe o quê? Que o teu cérebro, ele funciona e toda vez que você potencializa ele vai absorver melhor até os 5, 6 anos. Aí, tudo bem. Então, tudo que você tem que ensinar, vamos ensinar. Mas ele não precisa ser um gênio para aprender. E todos os pais querem que o filho seja um gênio. É uma cobrança muito grande hoje. Eu viro às vezes para o pai e para a mãe, mas você foi um gênio quando você era pequeno? Não, fui normal. Então por que você quer que teu filho seja um gênio? Para quê? Você quer que ele seja o que você não foi? Porque também tem isso, eu não sei se a Karen nota isso, aquela transferência, de né? expectativas. O que você acha, Karen? Você nota isso também nesse contato com os pais e os filhos? Tem bastante. Na adolescência, acho que tem muita expectativa em cima dos filhos e pouco conhecimento do que a criança está passando nessa fase de desenvolvimento. Então, acho muito importante eles terem um pouco de ciência, né? Porque é muito diferente. Enquanto a criança é pequena, você vê exatamente a evolução que ela está fazendo. Porque é mais conquista de motricidade, de coisas para fora, como a leitura, a escrita. Você vê ela lendo, você vê ela andando de bicicleta, amarrando o próprio tênis, ou se desenvolvendo numa atividade esportiva. E na adolescência, o movimento, tudo isso aí ela já adquiriu, né? Ela já sabe escovar o dente, ela sabe andar de bicicleta, ela sabe ler, escrever. A evolução é interna, né? E você não acompanha, você só vê o seu filho lá prostrado na cama o dia inteiro, com fones de ouvido, você tem a impressão que ele é um folgado, né? Que não faz nada, que não se interessa por nada. Na verdade, a mudança é interna. Eu gosto de fazer até a comparação com a evolução da larva, né? Aquela taturaninha que você vai andando, ela tem a fase do casulo. O casulo também, se você olhar, tem um aspecto feio, né? Uma coisinha grotesca, marrom, né? Mas é extremamente delicado. Aquilo lá, se você apertar, se você molhar, se você arrancar, mudar de lugar, você danifica. E lá dentro, para fora parece que não está acontecendo nada, né? Parece uma coisa seca, inclusive. Agora, lá dentro está acontecendo uma transformação que é mágica, né? Dali vai sair uma borboleta, né? No caso da criança, ela vai de uma criança virar um adulto. Só que a mudança é interna, é a busca da própria identidade, dos próprios valores, e a gente não vê isso. O que os pais veem é a bagunça no quarto, é a criança lá apática, inerte, né? Sem interesse por nada aparente, né? Mas aí, eu não sou mãe ainda, né? Mas eu conheço muita gente que tem filhos adolescentes e tudo mais. E o que eu converso com essas pessoas é o seguinte, que elas dizem pra mim é o seguinte, que é muito difícil conseguir fazer um contato, estabelecer um contato com esse adolescente para que ele traga um pouco desse mundo interno, dessas questões internas, para
tentar ajudá-lo nesse momento, né? Então, como é que o pai deve fazer? Deve falar assim, dar uma tapinha nas costas e falar, e aí, filhão, o que está acontecendo no seu mundo interno, né? Eu queria que você trouxesse algumas dicas para os pais. Como é que eles conseguem estabelecer esse contato? Porque muitas vezes são pais que vieram de uma criação um pouco mais repressora, que cheia de limites, e quer falar para o filho, eu não quero que meu filho tenha o que eu tive, que é não poder fazer nada, não poder sair na rua, ficar até mais tarde. Como lidar com isso? Qual a orientação para os pais? Então, é difícil mesmo o contato com o adolescente nessa idade, porque ele tem uma necessidade maior de privacidade. Então, você não vai ter tanta abertura com ele quanto ele tem com os colegas, por exemplo. Não adianta querer ser amigão do filho na adolescência. Não adianta forçar, né? Lógico que tem algumas dicas que eu até quero dar de como entrar em contato com ele, mas não é uma coisa que você possa forçar, senão que seria que nem você abrir o casulo e puxar as asinhas para fora, né? Você vai danificar, você vai ter uma borboleta amorfa, incapaz de voar, né? Então não dá pra gente forçar esse movimento. Tem que ter um pouco assim de paciência, e também tem momentos que o adolescente tem muita oscilação de humor, tem aqueles momentos que não adianta, você vai bater na porta e ele vai pedir sai, ele vai ser monossilábico, até meio agressivo, o quê? De novo, já falei, né? Eles são meio... Parece que está incomodando mesmo, né? Agora, tem momentos que ele também está disposto, e às vezes a gente não está, porque agora justamente você estava lavando a louça, ou você está fazendo alguma coisa, é importante parar nessa hora e aproveitar momentos que ele está te procurando e se disponibilizar, porque não é na hora que a gente quer, é na hora que ele está com essa abertura, né? Tem que ter essa sensibilidade para perceber esses momentos. E a gente não se percebe muitas vezes fazendo um interrogatório, né? Às vezes até eles se sentem mais fiscalizados do que percebe algum interesse nosso, né? Então a gente pergunta assim, fez a lição, né? Em vez de se interessar pelo que ele está fazendo, o que ele está tendo. E uma coisa que ajuda muito é a gente contar da nossa vida. A gente pergunta muito e conta pouco, né? Então, se você criar o hábito, a criança você está buscando na escola, ele entra na escola, você começa a contar do seu dia, né? De estresse que você passou com o teu chefe, ou do almoço agradável que você teve com um colega de trabalho, ou de um trabalho que você está fazendo, a dificuldade que você está encontrando. A tendência é ele relatar do dia dele, com o mesmo roteirinho, vamos dizer assim, né? Boa dica. Em vez da gente só ficar interrogando, ele fica assim, bom, normal, por quê? Né? A tendência já é uma fase monossilábica, não é, tem a impressão que você está querendo fiscalizar alguma coisa, né? Está querendo investigar alguma coisa. Ele fica bem assim, na defensiva. Você perceber teu filho na defensiva, você pode ter certeza, o jeito que você está abordando não está legal. Está errado. Para e pensa, né? Como é que eu faço? E às vezes também a forma de estar próximo é fazer coisas juntos, né? Então, assistir um programa juntos e ir comentando. Às vezes a coisa assim tão direta, né? Me fala de você, não funciona. Tem que ser de uma via um pouco mais indireta, de você fazer uma atividade junto com ele, né? Ter uma vivência em comum. E aí você consegue essa intimidade. Concordo. Eu acho também que os pais não podem esquecer que eles também foram adolescentes. E eles podem contar um pouco dessa experiência da adolescência deles, o que eles passaram, né? Verdade, é uma idade de sair do pedestal de papel de pai, com dedinho em riche, com lição de moral, e participar um pouco mais da sua vida para ele, né? Chegar e falar assim, olha, eu também fui, teu avô ficava louco comigo, você não sabe, cara, eu ia mal na escola, eu não estudava, sabe? Até inventa, aumenta um pouco, tenta se igualar pro rapaz ou a menina se igualarem, né? Aquele filme Mamma Mia, por exemplo. A menina leva um susto quando ela vê a mãe e as 3 amigas dançando. Elas foram cantoras de rock quando eram adolescentes. Aí ela cai na real que a mãe também foi adolescente, teve 3 namorados, ela não sabia qual dos 3 era o pai dela. A história é essa, né? Do Mamma Mia, bem interessante demais, também. Boa e a menina também. cai na real quando ela vê que a mãe, aquelas 3 senhoras, foram adolescentes da pesada. E tem vários filmes aí que você vê, cantora de rock, né? Que aí conta pros filhos o que ela aprontava e tal. Nós somos de uma geração também de maconha, porque não fala, olha, cheirei, fumei uma maconhinha de vez em quando, entendeu? Porque você vai conseguir se igualar, ele quer alguém que fale a mesma língua dele, que entenda as aflições que ele está passando e que ele possa saber, é o que a doutora falou. Quer dizer, se você conta uma história, vai te contar uma outra história também, ou até vai dar palpite na tua história, mas pelo menos vai ter um diálogo e não um monólogo. Que o que a gente vê hoje em dia são monólogos. E cansativos esses monólogos por vezes, né, Karen?
Você diz dos pais? Dos pais, E essa coisa... Você vê a criança girando o olho do tipo, já acabou, posso ir, né? Porque a gente está nesse papel mais moralista, né? Dando lição de moral. Quando a gente conta da nossa vida, né? Eles se interessam. Aí eles estão todos atenção. Mas não corre o risco, não corre-se o risco do adolescente falar, mas o meu pai fumou um baseadinho, o meu pai pintou e bordou, né? Então eu também posso, né? Eu acho que é exatamente esse medo que leva os pais a não falar, né? Mas na verdade não é assim que você também não vai passar a sua mensagem. Você vai contar da sua experiência e em cima dela você vai falar também do porquê que você não é a favor, né? Porque você já passou por isso. Mas o fato de você se abrir, ele escuta com outros ouvidos, né? Ele está atento. É interessante isso, porque a gente está batendo esse papo aqui no Mentalistas e eu tô lembrando de algumas... Às vezes a gente faz reunião de família em casa e tudo mais. E algumas coisas que os meus pais fizeram na adolescência, eu só vim saber agora depois de 30 anos. Quer dizer, olha, por que vocês já não me contaram lá atrás, né? De qualquer maneira, acho que tem que dosar, né? De acordo com a faixa etária, né? Você vai sentindo o que você já pode contar e o que não, né? Mas acho que é uma forma de você atingir realmente o adolescente, você se abrir um pouco, sair um pouco do pedestal e não ficar só com, olha, não faça isso que é errado, que é feio. Ele nem te escuta, ele acha, meu pai não entende nada disso, né? Ele é velho, ele nunca passou por... Eles esquecem que a gente também já foi jovem, que a gente já também passou por poucas e boas, né? Acho e que a gente sabe do que está falando. Álbuns de família, eu assim, aconselho a olhar um álbum de família, né? E eles verem que os pais, nossa, mas é você aqui mesmo, está tão jovem, porque eles não têm essa realidade, né? Então mostra o pai ou a mãe mais jovens, com outros jovens, aquelas fotos que tem de escola antiga, né? E o pai falando, esse era amigão, esse eu jogava bola, a mãe conta, essa aqui a gente namorava junto, saía com 2 caras. Então isso cria uma certa intimidade que é difícil adquirir só com sermões e reclamações o tempo todo. Eu estou recebendo aqui no Mentalistas de hoje o médico pediatra Jorge Uberman, que também é neonatologista, e a psicóloga Karen Kensler, que atua com crianças e adolescentes no ambiente escolar, também faz o trabalho clínico. Voltando a falar um pouco mais da depressão e essa questão que até você trouxe já pra gente, Karen, que muitas vezes o adolescente está lá com um foninho de ouvido no quarto dele, ou tá na frente do computador, sabe-se lá fazendo o quê? Pode ser que ele esteja jogando por 10 horas aqueles jogos que são virtuais, que está no ambiente virtual, ele está mergulhado numa outra situação ali de vida, né, de interação social, mas pela internet, né? Como é que dá para os pais saberem até que ponto ele está se isolando muito mesmo, né? Ou que aquilo faz parte, quer dizer, como detectar, né, que pode estar acontecendo realmente alguma coisa mais preocupante com o filho, nesse sentido dele se isolar mesmo? Difícil, na verdade, né? teria que perceber mais de um sintoma, né? Só ele está se isolando, mas tem que também ter pelo menos 3 características, né? Queda de rendimento escolar, perda do apetite, ou insônia, ou dorme demais, parece que tem sono o dia inteiro dormindo, né? Também é uma coisa que chama atenção. Essa irritabilidade, né, agressividade, muitas vezes não aparece de forma clássica, assim, como uma tristeza. Aparece muito mais no adolescente na forma da agressividade ou do mau humor, né? E pela persistência desses sintomas, porque o adolescente que está no desenvolvimento normal, esses estados variam muito. Então ele pode estar no pior dia da vida dele e no outro dia ele está no melhor dia da vida dele. Então essa oscilação é intensa. Já num quadro depressivo se mantém mais só o estado mais para baixo, né, de apatia, de irritabilidade, de falta de energia, de falta de capacidade de concentração. Então você vai percebendo se aquilo persiste, né, e chama atenção. E aí é o caso de procurar um profissional para avaliar com mais clareza, né? No caso, um psicólogo, um psiquiatra. Agora, no caso da não aceitação em grupos de amigos, né? A gente falou sobre o bullying, mas não é de hoje que no ambiente escolar não é fácil para o adolescente mesmo, né? Tem aqueles adolescentes que não conseguem encontrar um grupo que se identifica. Muitas vezes ele rende ele abre mão dos desejos que ele tem para se igualar àquele grupo que nem sempre faz o que ele gostaria de fazer, né? Nesse ambiente também é possível que o jovem, não tendo um grupo, né, que ele se identifique ou que aceite ele possa desenvolver mesmo um princípio de depressão ou algo também? É um dos fatores que influencia bastante, né? Porque a aceitação social nessa faixa etária é muito importante para eles.
E tem criança que não se enquadra, né? Ou às vezes até por um padrão estético externo, porque é mais gordinha, ou porque tem óculos, ou porque tem o cabelo armado, né? Ou por ter gosto diferente, né? Crianças diferentes, porque ele, sei lá, é violinista, ele gosta de tocar violino, não é uma coisa que está na moda entre eles. Ou porque ele gosta de estudar. Criança CDF é uma das características que exclui muitas vezes. O mais popular hoje é aquele que está nem aí para a escola, né? E tirei 0, né? Esse é o popular. É o popular, né? O que conta piada, que tem as tiradas. Às vezes o que já está mais maduro fisicamente, que tem muita variação, né? Cada criança, tem criança entrando na adolescência com 11 e tem outros com 14, né? Então tem aquele que já é mais desenvolvido, já é mais bombadinho, faz mais sucesso. E a criança que não acompanha esse padrão, ela fica excluída. E isso para eles é muito importante e gera realmente, pode levar a uma depressão, pode ser um dos fatores. Nunca é um fator único, né? Sempre é multifatorial. Tem mais de uma característica. Eu concordo. E tem um caso aí que eu gostaria muito de pôr aqui, que são os nascem num gênero, mas são outros, né? Ah, isso é interessante, doutor. O que isso você pode trazer pra gente? É um problema grave, que são os homossexuais, Sim. tanto homens quanto mulheres. Eles já se descobrem, às vezes, desde pequenos, né? Já sabem as preferências, e para os pais aceitarem, nossa, é uma dificuldade se você não tiver um pai e uma mãe do lado ali que possa atuar, ajudar aquela criatura, vai ser um perrengue, porque nada vai bem, nem dentro de casa, nem na escola, nem no esporte, né? Então, é muito difícil para eles, né? Conseguir trabalhar com aquilo, né? E saber se eles estão certos. Eles acham que está tudo errado, né? Porque eles são errados, então isso cria uma angústia. Eu tive 3 casos no consultório que foi bem difícil, um menino e 2 meninas. Mas eles chegaram já dizendo, olha, eu gosto de pessoas do mesmo sexo? Como é que era isso? Eu sabia. Uma era gêmea, ela era masculinizada desde criança, ela inclusive agora está na fila para transformar, vai ser mudar de sexo. Para fazer mudança de sexo. Essa que o senhor atendeu no início, que tinha essas características. Ela já nasceu, era impressionante. Ela foi num casamento de calça e camisa, porque ela se recusou a pôr o vestido. Tem uma outra que é uma menina mais tímida, calada, bem feminina, mas a tendência dela se revelou. E um rapaz, hoje ele é um rapaz, desde pequeno eu percebi a tendência dele. Gostava de futebol, gostava de ficar castia, sabe? Gostava de aprender bordado, crochê. Eu pedi muito para os pais irem deixando isso. O pai era bem macho, sabe? Perguntei, você ama teu filho ou você não ama teu filho? Se você amar, você tem que cuidar dele, senão você vai perder. E ele topou e a coisa foi. O rapaz feliz na vida que ele escolheu, os pais apoiam ele. O pai ainda é um pouco triste por causa dessa escolha, que é filho único, mas eu acho que é um dilema assim imenso. Não sei se a doutora concorda. Daria, até queria perguntar isso também. Karen, você acha que esse dilema pela escolha sexual mesmo, né, na fase da adolescência, e a fase que a criança, que já é adolescente, já tá se descobrindo sexualmente, até levando em conta todas essas funções orgânicas que você já explicou pra gente, das mudanças, né, é o momento que ele se vê no espelho, né, que ele começa a se conhecer. Existe uma pressão, tanto quanto essa questão de você ter uma carreira, de você ter uma profissão, quer dizer, existe isso no universo dos jovens atualmente, dos adolescentes, essa mesma pressão para a escolha do gênero? Como é que você observa? Então, é como você falou, né? Essa idade que se desenvolve a identidade sexual, é na adolescência. Muitas características a gente já vê desde pequeno, né? Como o Dr. Jorge falou, desde pequeno, às vezes você olha e já sabe, né? Que a criança tem uma homossexualidade latente. Mas é só na adolescência que isso vai se definir. Eu sinto que a geração de hoje, ela já está muito mais acostumada do que a nossa, por exemplo. Porque eles já convivem, né, no meio cultural em que isso já está muito mais explícito, né? Nas novelas, nos meios de comunicação, nas mídias. Então, eles estão mais familiarizados. Mas ainda existe bastante preconceito, sim, né? E principalmente, como ele falou, das famílias aceitarem essa opção, né? Que na verdade não é uma opção, a gente não escolhe ser, né? Quando a gente se vê, a gente está apaixonado por menino ou menina, né? Não é uma coisa que ninguém optou em ser hétero ou ser homo, né?
Mas nas escolas a gente também promove palestras sobre gênero, né, para diminuir preconceito, para aumentar respeito às diferenças, né. É um tema importante hoje em dia. Porque a minha dúvida é se existia preconceito entre os adolescentes. Entre eles parece que tá tudo tranquilo ou tá tudo tranquilo? Eu vejo diferenças em diferentes fases da adolescência, que a gente tem uma adolescência inicial, média e já mais avançada, final, que a gente chama, né? Na inicial é muito aquela coisa de, ai, um bicho, não sei o quê, né? Eles têm mais essa coisa de xingar dessa forma. E na adolescência final eu já vivo eles convivendo mais harmoniosamente, né? Eles já são muitas vezes assumidos, né? E criam laços de amizade, são mais integrados já, né? É uma questão de maturidade mesmo. Eu até pergunto isso porque eu vivo perto de uma escola pública aqui no centro de São Paulo e observo muito os adolescentes nessa faixa dos 13 até os 15 anos e vejo muitas meninas e meninos com meninos saindo abraçados, se beijando na esquina, é comum. E eu não vejo ninguém apontando e rindo por parte deles. Às vezes eu fico observando, que eu como toda jornalista observadora, não tem como não ser, né? Então eu fico olhando para ver o que acontece entre eles, não. Mas às vezes passa um adulto no lado e fica chocado, fica olhando e tudo mais. Então não sei, a minha dúvida mesmo era se entre eles tinha esse tipo de preconceito ou se era uma coisa mais dos adultos que estão vindo dessa outra geração, maior né? Dos adultos, que até existe um hábito entre os adolescentes agora de ficar. E não é só o ficar, né, heterossexual. Menina fica com menina, menino fica com menina, ainda não caracterizando uma homossexualidade. É como se eles tivessem essa liberdade de se experimentar, né? Mas o que a Karen falou está certo. Como tem as 3 fases da adolescência, a primeira fase eles ouvem muitos pais, é o que você falou. Então se o menino chega lá, pai, tinha 2 meninos se beijando, 2 gays, nem chega perto deles, tal, porque o mais velho tem esse preconceito, os mais novos não tem. Aí vem a fase média, né, da adolescência média. Média e final. Média, que ele já começa a pensar, e tem a fase avançada, que aí ele já tem a pessoa que ele vai decidir se ele gosta daquilo ou não. Eu tenho um caso muito interessante no consultório, não sei se eu posso contar. Por favor. Mas é um paciente meu que estava me contando, ele falou assim, você não imagina, tio Jorge, o que aconteceu. Eu tenho um amigão, meu melhor amigo, nós jogamos bola desde os 6, 7 anos. Isso ele estava me contando uma história de 17, 18 anos, apareceu lá para não sei o que ele tinha. Aí ele falou assim, imagine que ele me falou que quando a gente jogava bola, ele sempre ia tomar banho em casa. Ele nunca tomava banho no clube. Ele pegava a roupa dele e ia tomar banho em casa. Sabe o que ele me falou agora? Que ele era apaixonado por mim, que ele não ia conseguir tomar banho do meu lado. Ele ia ficar me olhando, porque ele tem atração. Ele é gay, tio Jorge. E ele tinha atração por mim. Era o meu melhor amigo. É o meu melhor amigo. Eu falei, como é que você aceitou? O que você viu? Ele falou, não, achei legal ele me contar. E se ele tivesse me falado naquela época, se ele tivesse falado naquela época, talvez você não aceitasse tão bem quanto você vai aceitar hoje. Calma, não vai me falar que naquela época você ia aceitar legal, que às vezes você não ia aceitar. Mas ele contou de forma tranquila. Tranquila, ele gostou porque eu falei, olha, e ele é mesmo seu melhor amigo, porque não é fácil falar para os outros que a gente é. Ele se abriu todinho para você, isso é muito legal. Vocês têm saído juntos, têm saído... temos, tá, ele paquera os garotos e eu paquero as meninas, tá tudo certo. Que legal, doutor Jorge. Doutor Jorge Huberman, que também é neonatologista, médico pediatra, participando desse papo com a gente. E a Karen Kensler, que é psicóloga, atua também com crianças, adolescentes e famílias e no ambiente escolar. A gente vai fazer intervalo, volta com o último bloco do Mentalistas. Não saia daí. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. Fica a dica. Aqui no Mentalistas desta semana estamos falando sobre depressão nos jovens.
Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu convidei o Emídio Brasileiro, ele que é escritor, pesquisador e professor universitário, lançando aí o livro Educação Emocional. Como vai, Emídio? Tudo bem? Tudo bem, prazer falar com você e com os nossos ouvintes. O número de jovens com depressão é significativo aqui no país e esse foi um dos motivos também que motivaram vocês a escreverem esse livro? É verdade. Hoje em dia é quase que muito raro não encontrar um jovem ou com depressão ou com princípio de depressão. Principalmente na fase da adolescência, com a fase de transição, uma fase difícil. E muitas vezes, nesse período, existem muitas quantidades de separações conjugais afetando a vida emocional afetiva do jovem. Então, em muitos casos, ele sofre angústias por causa de problemas familiares ou vivenciam crises de relacionamento. Ele mesmo, jovem, vivenciando crises de relacionamento afetivo e até social. Quando ele não se sente, por exemplo, aceito perante os colegas, perante os parceiros. Porque muitas vezes o jovem pode até não ter uma boa relação familiar, mas se ele tiver uma boa relação social, ele até pode superar um pouco dessa angústia, de dificuldade emocional em torno da família. Agora, quando o jovem vive uma vida familiar afetiva, né, em equilíbrio e na sociedade, pouco provável que ele venha a sentir a depressão. Na verdade, a causa da depressão é a tristeza. É a tristeza afetiva, emocional, em decorrência de algum fato que o marcou profundamente, que marcou esse jovem e até o adulto, porque todos nós estamos suscetíveis à tristeza. No caso dos jovens, pelo que vocês pesquisaram, existe um alto índice também de suicídio, quer dizer, porque o adolescente já vive essa fase de transição, né, da fase da infância para a juventude e posteriormente para a vida adulta, né, e está atrelado a um índice maior também até mesmo de suicídio em alguns casos extremos da depressão? Não do suicídio direto, mas do indireto quando ele busca a droga, porque quando ele busca as drogas, é uma espécie de suicídio indireto, ele não está se importando. Quanto à questão do suicídio direto, não é muito frequente. Existe nos casos de acentuado nível de depressão, mas no caso do jovem a quantidade é menor. O que a gente vê é buscar a droga, o álcool, o fumo, como válvula de escape diante das suas turbulências emocionais. E vocês conseguiram detectar também qual região que sofre mais os jovens com depressão no país? Por incrível que pareça, jovens de família média e rica sofrem depressões. Na família mais pobre, carente, a depressão tem outra conotação. Geralmente o filho de uma família mais economicamente organizada, ele vai para um psicólogo, ele tem tratamentos, toma remédios, mas sempre com problemas de relacionamento com os pais, com o pai ou com a mãe. Quando é com a mãe, é pior ainda. No caso do jovem mais pobre, assim, de família, ele muitas vezes busca no trabalho o refúgio. Outros buscam as drogas. Aí vão participar de tráfico de drogas. Realmente, quando existe a questão da pobreza, da miséria, eles acabam sendo presas fáceis do tráfico de drogas. Quais são os principais sintomas e sinais desse jovem que está começando a ficar com depressão, né? A coisa começa na infância. Na adolescência, na juventude, ganha um processo mais avançado de manifestação. Mas isso começa na infância, quando a criança vê os pais brigando, sofre todo tipo de violência, violência física, violência mental, violência moral até. Começa na infância. Uma vez perguntaram a Freud quando é que a pessoa deveria educar sexualmente seus filhos. Aí uma mãe perguntou a ele disse, quanto tempo tem seu filho? Qual a idade? Ela disse, 1 ano. Então corra porque a senhora já perdeu 1 ano. Então o processo começa na gestação. A mãe tem que passar para o seu filho, que está sendo gerado, as melhores emoções possíveis. Porque a emoção, ela não é nossa inimiga. Ela é uma grande amiga, porque através das emoções nós produzimos, nós trabalhamos. Paixões não são inimigas, são ferramentas. Quando bem utilizadas, ajudam muito o ser humano. Quando mal utilizadas, pode prejudicar e levar o indivíduo à criminalidade, ter que passar anos e anos preso, numa penitenciária. Na verdade, o jovem começa a sentir isso quando ele percebe que os seus projetos não estão dando certo.
Aquilo que ele sonhou não tem possibilidade de concretização. Sonha, mas não vê condições de ver o seu sonho realizado. Aí ele começa a sentir o peso e vem a tristeza, vem a frustração, a autoestima lá embaixo. Principalmente quando ele se sente isolado, quando ele se sente rejeitado, ou dentro de casa, na família, ou fora de casa, na escola, no ambiente de trabalho. Uma coisa que ajuda muito é o indivíduo estudar e trabalhar. O trabalho, ele renova as energias. Uma grande alternativa de tratamento para o depressivo. O trabalho, o estudo, para que ele possa se sentir verdadeiramente útil. O ser humano quer se sentir útil. Quando ele percebe que sendo útil está sendo reconhecido, o reconhecimento social, o reconhecimento das pessoas diante do trabalho, isso realmente é um componente fundamental. Agora, claro que muitas vezes a depressão precisa de medicamento, que o médico terá que ser procurado para o devido tratamento farmacológico, quando for o caso. Agora, não adianta ter o tratamento farmacológico, usar o medicamento e não cuidar da causa da somatização, da causa do problema que gerou aquela tristeza, aquela depressão. Então, a nossa dica aqui do Mentalistas desta semana é o livro Educação Emocional, publicado pela Boa Nova Editora, que é da Marisley e do Emídio Brasileiro, que conversou com a gente aqui na Rádio Estadão. Obrigada, Emídio, pela sua colaboração. Até uma próxima. Muito obrigado, uma honra falar com você. Mentalistas. Falando sobre depressão na adolescência, e a gente já aproveitando para falar vários outros aspectos, já que pouco se fala sobre adolescente, afinal de contas, né? Pena que a gente não pode trazer um adolescente para bater papo com a gente aqui, mas quem sabe numa próxima oportunidade, né? Ô Karim, falando mais sobre o ambiente escolar, você que atua na área da psicologia e também tem esse contato com as crianças e os adolescentes, as escolas estão preocupadas também com essa questão da depressão na adolescência e tudo que permeia as questões mentais e os conflitos internos desse público? Como é que você avalia isso? Acho que é uma grande preocupação, porque uma das características que aparece é a falta de concentração desses alunos, né? É a queda do rendimento. E hoje em dia, mais do que nunca, a gente está focado nas questões das dificuldades de aprendizagem. Então, alunos que a gente percebe que não estão rendendo o que poderiam, a gente procura observar em sala de aula e depois chamar as famílias, mostrar o que a gente está percebendo e eventualmente encaminhar para profissionais especializados, né, para fazer diagnóstico. Às vezes ela tem alguma dificuldade de aprendizagem, como déficit de atenção, ou dislexia, ou distúrbio do processamento auditivo central, mas muitas vezes pode ser também uma questão emocional, né? Ou de dificuldades em casa, de relacionamento, de traumas, de conflitos que estão havendo, ou na interação social, em sala de aula, né? Precisa ser diagnosticado o que está acontecendo, né? Eu converso com bastante gente que trabalha em escolas, e assim, de professores, né? As pessoas que são envolvidas na educação propriamente dita das crianças. E até virou um pouco, assim, senso comum entre as educadoras que, aquele aluno pode estar com TDAH, né? Foi bem... ampliado esse diagnóstico, que não é um diagnóstico efetivo, né, de TDAH, se você não passou por um profissional que possa fazer esse tipo de diagnóstico, que é o transtorno de déficit hiperatividade, né? O que você pode dizer sobre isso? As pessoas estão usando, né, de uma forma assim... aleatório um pouco, né? A pessoa tem dificuldade, aí já taxa, mas na verdade tem uma bateria de testes que precisa ser feita por uma equipe multidisciplinar, né? Por um neuropsicólogo, um neurologista, um psicólogo, uma fono, né? Para ter um diagnóstico realmente que vai estar avaliando todas essas funções e vai estar dizendo se a criança tem essa dificuldade ou não, né? Mas não é uma coisa que um professor ou até mesmo um psicólogo escolar possa estar avaliando ali naquele contexto, né? Então tem muito diagnóstico que às vezes não confere, né? Precisa ter um laudo. Quem quiser ver um filme muito legal sobre isso, eu não sei se posso dar a dica. Claro. Chama Toda Criança Especial. É um filme indiano, só que ele é um disléxico, né? Ele tem uma dislexia. E qual é a sorte? Os pais estão tão cansados de tratar que põem num colégio interno longe, até fora de casa, em outra cidade. E ele tem a sorte de achar um professor que tinha o que ele tinha e sacou. E aí trata, é um filme de quase 3 horas, é de um visual maravilhoso. Quem quiser entender um pouco de criança, de seus filhos, veja, eu não sei o nome em indiano,
mas em português é Toda Criança Especial. Maravilha. Maravilhoso. Sensacional. Bom, então fica Esse a dica filme aí. É pra e gente mostra aprender. exatamente essa parte, né, de como o professor mobiliza os pais em relação à dificuldade da criança, que em casa ela está totalmente difamada, é uma criança preguiçosa, que não se esforça, que vai mal porque não se empenha, não estuda, né? E aí o professor passa para eles essa outra visão, de que na verdade ela tem dificuldade, a tendência é a gente evitar lidar com aquilo que a gente não faz bem. Né? Se eu cozinho mal, eu não vou querer me expor e ficar cozinhando, né? Então ela acaba evitando e tendo acoplado um desvio de comportamento, acaba sendo aquela criança que é bagunceira, por isso que às vezes dificulta o diagnóstico, né? Aquelas crianças que o professor olha e fala, essa criança aí também não está nem aí, não se esforça, não se empenha. Mas na verdade ela já coletou uma série de frustrações na vida escolar dela que fez com que ela tivesse essa postura defensiva, de eu não estou nem aí para a escola. Para ela é como se caísse melhor até a fama de eu não quero, eu estou, né, preguiçosa, do que eu não consigo, porque na criança da cabeça ela mesma não entende, ela se acha burra, né? Ela se acha incompetente. Então o diagnóstico às vezes traz alívio para todo mundo, né? E a ajuda necessária que a criança precisa. Isso a gente pode usar a mesma... É tão verdadeiro isso para o TDAH ou outros transtornos quanto para a depressão, né? Então, assim, os adultos se envolvendo nesse quadro é fundamental. Até já aproveitando essa reta final do nosso programa, que o nosso tempo tá esgotado, Karen, que você passasse algumas informações, algumas dicas para esses pais efetivamente agora, né? Como é que eles podem, já alguns sinais de alerta para que aquele jovem tenha alguns sinais de depressão mesmo dentro de casa. O que é importante ele saber e o que ele deve fazer? É importante estar atento à mudança de comportamento do seu filho adolescente, né? Então, assim, primeiro tem que ter ciência de quais são as características normais dessa fase, que já são um pouco diferentes, né? Mas as características de uma depressão, essas mesmas características precisam estar muito mais enfatizadas e persistentes, né? Como o isolamento, né? A falta de abertura, a mudança no comportamento alimentar ou de sono, né? Se você perceber qualquer questão de automutilação, como se queimar ou se cortar, falas meio assim relativas a suicídio, falas mórbidas do tipo, prefiro não estar aqui, ou ninguém vai sentir minha falta mesmo, ou eu não tenho mais para que viver, ninguém se importa comigo, né? Baixa autoestima, criança que se julga incapaz, feia, sem amigos, né? São várias características que podem fazer parte de um quadro normal, mas se elas são acentuadas e persistirem por um tempo mais prolongado, até 2 semanas, vale a pena uma avaliação com um profissional. E você, doutor Jorge, o que o senhor recomenda? Olha, eu acho que os pais não podem esquecer uma coisa, essa coisa está se tornando mais comum, é uma coisa que é debilitante, é recorrente, então é muito importante os pais estarem atentos, quer dizer, tentar se concentrar nos filhos, por quê? Ele tem um alto grau de mortalidade, de morbidade, isso é muito ruim. E está substituindo na idade, por exemplo, não tem mais doença infecciosa nessa idade, não tem mais nada, a criança já se desenvolveu. O que está acontecendo? O que você tem? Vamos ver. Eu acho que é muito importante isso. Estar atento aos pequenos detalhes, às vezes pequenas coisas pode te ajudar muito. E tentar uma interação com essas crianças, estou pondo aqui entre aspas, que já são quase adultos, né? E participar. Só um dado que eu acho interessante, já começou estudos, isso é bem legal, já tem 2 a 3 anos, detectar um exame que vai dizer se a pessoa tem depressão ou não. Isso é muito interessante, eu acho que daqui 4 a 5 anos nós vamos ter. Que bom. É como diagnosticar uma infecção, como diagnosticar um câncer. Então nós vamos ter esse dado. E aí sim, eu acho que nós vamos poder trabalhar um pouco melhor, porque pelo menos nós vamos ter alguma coisa, não só clínica, mas laboratorial, que isso está engatinhando ainda, mas tem estudo em Harvard, acho que Stanford também estão fazendo, e vai trazer uma luz para a gente. Mas pais e mães, enquanto não tivermos essa luz, fiquem do lado dos seus filhos, eles sempre vão ter vocês como os melhores amigos que vocês podem ter na vida. Muito bem, Dr. Jorge Huberman, que é médico pediatra. Obrigada, viu, Dr. Jorge, pelo seu tempo, pela entrevista. E também a psicóloga do Colégio Humboldt, a Karen Kensler, que também atua há mais de 20 anos com crianças, adolescentes e familiares. Obrigada, viu, Karen, pela sua disponibilidade. Até uma próxima. Obrigada a você, Camila. Prazer estar aqui. O
Mentalistas desta semana fica por aqui. Lembrando que você, ouvinte, pode acompanhar esta e as outras edições todas no nosso site, radio.estadão.com.br. Os trabalhos técnicos são de Roger Palme, apresentação de Camila Tulinski, gerente de jornalismo da Rádio Estadão, Paula Marinho, diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até a próxima!